Vamos lá. Então, galera, isso serve de exemplo. Ela saiu, pegou o evangelho ali na Igreja de Deus e Amor sobre a questão dessa sexualidade, sobre a prostituição que eu estava dizendo. Foi o seguinte, teve, através de eu dizer, pregar o evangelho do jeito que eu prego, teve uma garota chamada Renata, que ela saiu da rotina e tal, porque é que tá. Isso acontece também com as prostitutas também, uma rotina que elas acabam levando e elas precisam sair da rotina que levam para viver uma outra tipo de rotina, para depois sair daquele aquela atividade, né, do dia a dia e tal, que acaba acontecendo. E o seguinte, o que eu estava dizendo, foi a bateria acabou e consegui carregar gravar de novo. Ela saiu da rotina e saiu pregando o evangelho. Eu falei pra ela, sai da rotina, prega o evangelho, só que você sabe. Ela saiu, tava pregando o evangelho ali na Assembleia de Deus, uma igrejinha dali, depois foi numa outra igreja, Deus e Amor, foi numa outra igreja adventista. Eu avisei ela também para não se empreender igreja nenhuma também não. É coisa, Deus é por nós e por conta disso, no final dos tempos, tá tendo muitas outras coisas e não se sabe, né? E o que pode acontecer, e ela saiu como uma missionária mesmo, né? Essa garota Renata, né? E igual eu estava dizendo sobre a questão dos filhos, né? Tem muitas mulheres que tem, assim, parece moda, né? Ter filho, né? Mas mulher faz filhos rapidinho, né? Faz filhos como se fosse nada. E depois fala, não, mas qual é a graça de ter filhos? Não, é uma responsabilidade. E onde que eu sei, muitos me chamam de tio Éder, e outros, mas já era pra mim ter sido pai já. E o pessoal fica querendo saber onde estão meus filhos, né? Essa garota Aline serve pra mim, me serve de consolo. E ela vai servir de exemplo para as outras mães ainda no futuro, não muito distante desse. E mães novas que eu refiro são adolescentes que possam ser mães. Com 15 anos, 16 anos, já são mães de 1, 2 filhos já. E é o seguinte, essa garotinha Aline, ela foi uma mãe nova também. Realmente quando ela foi nova mesmo e muito tempo atrás, cara. E isso faz com que ela seja, de certa maneira, experiente para vários tipos de situações. Só que ela é uma que problemática muito, porque é o seguinte, ela precisa de ajuda, de acompanhamento, ela precisa de um certo tratamento, ela realmente precisa de lutar a vida de outra forma, de outras maneiras, de jeitos, porque ela tem que sair da maneira que ela lutava. E o seguinte, no governo está tendo a PEC 36, a Marcha das Vadias, a Marcha da Prostituição, onde que a prostituição ainda assim do jeito pirata, e uma hora vai ficar de um jeito legal, cara, porque ela tá do jeito ilegal, né? São as prostitutas lutando por um jeito da prostituição ter registro em carteiras e tal. E o seguinte, só que tem que ser de um jeito, de uma maneira decente, com higiene, de jeito bacana. E tem
Por conta disso, tem que... tem muitas outras coisas acontecendo e muitas coisas acontecendo e tal, tudo, só que o aumento da sexualidade amostrada, tanto feminina, as mulheres elas vão se mostrar ainda mais. Tem mulheres que vão sair por aí ainda mais nuas do que tava. Essa moda dos shortinhos, uma hora assim que vai ser chamada, as mulheres se mostrando mesmo. E o seguinte, tem isso, tem as mulheres mais amostram e elas brigando, né, cara? Ainda mais com esses homossexuais que ficam brigando por homens. E homens, no meio de tiroteio, homens vendo mulheres e tal. E mulheres parecendo homens. E sobre essa questão do prostituição ainda mais amostrada, tem tanto nas ruas, tanto na mídia, tanto nos casais, tem muitas vezes isso acaba acontecendo. Mas o que eu estava mais querendo dizer sobre essa rotina que as prostitutas acabam levando, é uma rotina, dia a dia, um convívio, cliente, e onde que tem muitas regras e exceções, leis até, porque prostitutas não pode se apaixonar por um cliente não pode se apaixonar por uma prostituta. Dizem que uma prostituta, quando entra na prostituição, não pode sair, depois que sai, nunca mais deixa de ser. Dizem também que realmente é só para aquele momento, não é. Às vezes não, tem casais que eu conheço casais de casos que, assim, deu certo a mulher sair da prostituição e casar. É uma coisa que costuma acontecer. E o que eu consegui fazer também, por eu ser verdadeiro, para a mulher, essa Renata gostar de mim, além de eu dizer a verdade, eu consegui dizer a verdade dela e de Perus, que é a maior luta, e por conta dessa situação. E outra coisa que eu fiz com que ela gostasse de mim é libertar ela desses caras que falam que é dono de vila, dono dos outros, é dono, é irmãozinho de rua daqui, irmãozinho de rua de lá, é irmãozinho daqui, e no final das contas não é dono de nada, nem deles mesmo. Sendo que eu falei, vocês que antes de falar da vida alheia, eles não conseguem nem falar das deles mesmo. Para se estar se envolvendo num relacionamento dos outros, e aí o deles? Como está o relacionamento deles com as mulheres? E tem mulheres sim, várias. Os caras consomem as mulheres, engole mesmo. Ou então, tem pessoas que são de relacionamento. Tem a mulher, sim, tem. É dele, mãe dos filhos dele e tal, tudo, mas tem que dividir com outro irmãozinho de rua, tem que pedir. E onde que, igual eu falei, você não pode ficar pensando muito pra colocar pra fora, os prazeres do sexo, eu já falei, é igual necessidade fisiológica, tá com vontade de fazer, você vai e faz, cara. Você não tem que pedir pro vizinho, me deixa fazer isso, me deixa fazer aquilo. Você tem que
ou brigar, ou então o que acontece na mulher, né? Ou em casais, né? Os casais brigam, trocam soco, até antes de fazer, a idade da pedra, tem que descer um punhal na cabeça do esposo, porque vai entender, sei lá, como se fosse, assim, uma necessidade, cara. Igual o que acontece, se é um distúrbio que você não pode ficar pedindo, ou implorando, ou falando, ou é uma coisa que você tem que fazer em silêncio mesmo. E não pode ter outras pessoas interferindo. Não pode ter um dono de vila no meio do tiroteio, não pode ter uma polícia de olhando, de olho. Porque o pessoal, assim, tem pessoas que ficam excitadas assim, de vários jeitos, de várias formas, né? Mas é igual nessa moda funk, os caras transam numa esquina, transam atrás de um carro, tá, na curtição, na empolgação, mas o que acaba acontecendo, orgias, uma parte de coisa, e onde que, tipo assim, o relacionamento é uma intimidade a dois, curtir a vida a dois, é bem isso aí, você não pode ter. Aí, uma pessoa, na hora que você está no ato em si, no sexo em si, cruzando, aparece uma outra pessoa, te surpreende, aí você tem que parar. Aquilo dá um trauma na cabeça, cara, da pessoa, tanto de um lado pro outro. É, igual eu estou dizendo, é uma agonia que dá se as pessoas interferindo, é a mesma coisa parar no meio da transa. E tem pessoas agoniadas assim, querendo fazer, viver, e não fazem, não deixam os outros fazer, sei lá, cara. E onde que, bom, gera conflitos, gera briga, gera revolta, gera protesto, as pessoas brigam mesmo. Tem esses casos que eu digo, igual eu estava dizendo, um assunto abrangente que envolve a população, e onde que esses donos de TV tomam banho de sangue, mas não fala isso tudo na mídia lá, não se mostra. E onde que ou isso que faz a diferença, realmente, aquelas pessoas semelhantes a mim, me entende, porque a verdade é uma só, mas eu não sou o único a dizer elas não. Tem até no universo mesmo, tem uma constelação que é da verdade, que é só verdade, não é mentira. E é o seguinte, um assunto abrangente que as pessoas não falam, não diz, e isso que faz a diferença, porque tem muitas pessoas que são realmente verdadeiras mesmo. Começaram ganhando dinheiro, ou se destacando mesmo, na mídia, ou em qualquer outro lugar, sendo verdadeiro mesmo. E depois, com conforto, com carro, tudo, se deixaram se contaminar com a hipocrisia, nesses costumes de deixaram se corromper, não muito pela hipocrisia ou pelo dinheiro, mas realmente nessa de querer ir com os outros, nessa de Maria que vai com as outras, o cara tá lá no meio, fala assim, já tem vários outros apresentadores de TV, várias outras emissoras, todos tipo, formam aquele consenso, aí ele fala, eu sou verdadeiro, eu sou, mas se eu não for falar a verdade, então eu me lasco todo, então não digo, não falo, não se revela. E aquilo vai se contaminando, dizendo, e onde que
a personalidade, aqueles artistas, tipo, não é que deixa de ser. É uma verdade que tem que ser dita e os caras não dizem. Aí é igual dizer, igual briga de repórter, né? Muitos dizendo sobre o mesmo assunto. E fica justo para todos, assim. Só que o que te faz diferença é a personalidade mesmo da pessoa. Que faz com que aquilo seja único. Porque aquilo que a pessoa faz é o que destaca ela, é o que faz ela ser ela. Aí onde que está o artista? Fazer a pessoa ser ela. Então, isso que faz com que eu entendi, isso que faz com que eu me motive a ir pra cima. Ainda assim, mesmo eu sendo humilde, tendo poucas coisas do jeito simples, tô correndo o risco dessa contaminação, dessa hipocrisia. E isso que me entristece, que faz que praticamente eu coloque em risco eu deixar a minha personalidade, de certa maneira, e ficar parecendo semelhante aos outros, parecido aos outros, igual a todos os outros. Igual para dizer esses assuntos, já tem muitos, diz de um jeito abrangente, de um jeito expressam se expressam desse jeito, não vou dizer assim, eu estou expressando desse jeito, eu posso dizer de um jeito ainda mais desbocado que isso, vocês estão ligados. Isso tudo mesmo que eu pareça sem vergonha ou safado, sei lá. Mas só que é o seguinte, mesmo com a Bíblia, com todo respeito, porque Deus me conhece, e Ele, no final das contas, fala assim pra vocês: esse é meu servo Éder. Ele é assim mesmo. Ele acaba dizendo. E Deus sabe de todas as minhas vergonhas e tal, tudo. Agora, sobre as mulheres que eu estava dizendo, isso é a minha volta, realmente está tendo conflitos, brigas, igual eu disse. É uma situação que está sendo vergonhosa, sim. Não tem por que essas pessoas estar dizendo que são donas de mim, sendo que não são. Não tem por que ficar pedindo se ficar comigo. Se for para ser meu, será. Se for para ficar comigo, ficará. Se for para mim transar, eu transarei. E tanto com mulheres, tanto com homens, porque assim, moedas de troca, muitas vezes o cara falou: não, tem certos costumes que o pessoal faz questão de transar, cara. Ou então, e tem aquela também, cara, igual o que acaba acontecendo, o ventre, tanto masculino como feminino, acaba sendo um pedaço de carne também. E aí, você tá faminto mesmo? Tô então. Sacia, né? Aí, muitas vezes, a pessoa fala que ama sexo, ama o ventre, ama tudo que envolve, ama o sexo em si, tudo jeito de formas. E o que faz as pessoas ficar aqui? Muitos estão fazendo e poucos sem. Aí as pessoas fazem questão de muitos fazer e alguns e outros ficam sem. Só que é uma coisa que eles não dividem, não compartilham e faz com que isso seja fútil. Porque as pessoas estão aí fazendo, faz com qualquer um. Faz, entendeu?
Mas é sem amor, sem gosto, sem sal, mas sem açúcar. E ainda do jeito insanto ainda, porque o sexo em si, para ser prazeroso, cara, tem que ser santo pra começar. Se for insanto, o posto que é santo já fica seco, fica. Além de. Não é questão de bendito ou maldito, fica mais estranho que maldito. Fica muito maléfico, fica. E acaba sendo exagero, né? Porque, nossa, velho, precisa de tudo isso. E, bom, tem essa situação de questões. Aí, bom, igual que eu tava dizendo, né? Desses pessoas metidas donos de vila, dono dos outros, que querem ser poderosos, mas sem ser, castigando o ventre alheio e acabam mutilando os próprios, né? E o seguinte, agora o que me acontece, mesmo sozinho, eu digo sem medo, sem vergonha, sem dó, sem papas na língua mesmo, sobre essa situação, que é o seguinte, eles se envolvem em relacionamentos alheios também. São pessoas que, assim, são pessoas que, tipo assim, por ser poderosa, por ter carro, status e tudo, ele acha que sexo é algum luxo, uma coisa poderosa de fazer e não poder fazer. Uns podem fazer, outros não. Uma coisa que, assim, pessoas que são poderosas e estão fazendo questão de assim, envolver o relacionamento deles dos outros, assim, cara. E isso que eu me revolta é isso. Eu não sou obrigado a dar satisfação da minha vida pra ninguém, já falei isso, eu brigo por causa disso. Uma coisa que me revolta, eu dou palpite, não rela nada que é meu, nenhuma agulha que é minha, ainda mais mulher que é minha, prostituta que seja. Se fosse pra ser meu, será, se não for, não é, mas também não rela a mão, não esculhamba, não mexe, não vira dos avessos não, porque eu não gosto, né? Não era assim, eu vou pegar. Tipo, e a mulher é um ser humano, não é bicho, não é nada, e esculhambado, sei mais ou menos, não sou menos gente, e não é. E como eu sou, cara, poderoso, o poderoso que seja, mano. Ainda mais, mano, eu aprendi a lutar. E eu tô indo dos grandes, dos grandes lutadores ainda. Porque as pessoas que lutam junto comigo, nossa, eles lutam de um jeito radical e violento. O Toqui Mineiro, o Tritônio, o Lixeiro, tal, tudo, o culto, o Battle, a gente luta do jeito radical mesmo. E assim, a gente viu, falou, não é questão de. E tem até os mestres de capoeira que me acompanham, né, de hoje. E falou, é do jeito radical mesmo, só que é o seguinte. Tanto é pra, tipo assim, esses caras, né? Pra esculhambar e pra voltar ao normal depois. As pessoas que mas aí que tá, né? É onde que eu disse também
sobre a questão de relacionamento, né? Se as pessoas ficam assim interferindo no relacionamento, não, ó, não, ah não, a mina tá de longe, não tá nem de perto, cara, tá lá, cara, é uma coisa com ela, é uma mulher, ser humano. Escuta o que ela fala em defesa dela, cara, se ela não deixou, se ela deixa, é o assunto dela. Agora, se não, cara, onde que me envolve, fala, eu não deixei, eu não permito, não aceito, não suporto a tortura, porque eu falei, não, já que você tá querendo agredir ela, ou me agredir, cara, fale comigo, fale com ela, pelo amor de Deus, não agrida, porque caso disso, se agredir, agride, mas e aí, se volta, se a gente agredir vocês, depois se vocês não aguentarem, eu falei, não erga o músculo, não mexe um dedo, talvez não doesse nada, cara. Os caras faz questão de mexer na mulher lá, na mulher. Ó, se a mina é ruim de perto, deixa ela de longe mesmo, cara. Não vai pra perto dela não, cara. Eu não vou. Eu posso até citar nomes nessa linha aí. É a maior de todas do universo, cara, nessa ruindade aí. Mas só que, igual eu falei, é um diabo amoroso até. É ruim, ela estraga, cara, por conta disso. Mas ela é mulher, um diabo mulher ainda. Mas tudo bem. E eu, não é que eu procuro tratar ela bem, cara. Ela tem filhos. Eu sou uma pessoa com 28 anos para 29. Os filhos que se doem pela mãe. Mesmo ela sendo um diabo do universo. E eu acho que, assim, tem muitos, cara. Então, a maioria deles são da mídia. Tá vendo? Os caras acabam falando, pode continuar expressando do jeito que você estava expressando. Tá vendo como é difícil expressar isso? Porque ele não quer que cite nomes. São todos da mídia sim, mas não se mostra um. Parece. E o seguinte, é um assunto da intimidade deles, mas também eles não falam, não falam. E como que a gente lida com essa situação? Fica sem mais ou menos assim, e eles querendo? Ou serve só para xingar os outros só? Ah, não vou deixar de ter as coisas porque o que é meu eu quero. Se é falando, vale mais que pensar, cara. E isso na briga também consta também. Karatê que seja. Ó, consta o que eu disse, o que eu falei na treta de karatê, que seja aí, ó. Caiu outro banho de sangue, Daniel Gilberto. Citou o nome dele. Filho do Bispo Macedo. Tanto é que vou ler mais um salmo por causa disso. Misericórdia, nossa. Banho de sangue. Uma tia minha que hora isso aí. Outro dia eu li o 114. Eu li Salmos pequeno, porque
começou a envolver a realidade no Karateka, não que seja então. Vou ler o Salmo 120 e vou terminar. Salmista ora para que seja livre da miséria, mentiroso caluniador, cântico dos degraus. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te dará o que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Kedar. A minha alma há bastante tempo habitou com os Minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em falando já eles estão em guerra. Amém? Não vou orar um Pai Nosso não, porque vai ficar parecendo hipocrisia. Igual eu estou dizendo, eu sou o Éder Moraes dos Santos. Só por enquanto estava abordando esse tema. Eu falei um pouco, mas eu logo em breve vou estar procurando falar ainda mais com vocês. E ainda mais em outros lugares, com mais gente, mais pessoas. E é o seguinte, hoje é domingo, hora livre de vocês, de muitas pessoas, né? Que eu conheci em várias empresas, desde o meu primeiro emprego até o último, se voltou, se reuniu, e domingo é isso que acontece, o pessoal se junta, lava um carro, né? Arruma a casa, tem aquele almoço de domingo, à tardezinha o pessoal assiste um filme, tal, e tem esse assunto que as pessoas podem estar abordando depois da feira. Tem a feira, o pessoal come pastel e tal, tudo. Patrícia, esqueci dela, lá na Cachoeirinha. Ela é mãe, ela foi minha esposa em vida passada até. E eu me encontrei com ela de novo nessa vida presente. O filho dela, o Edson, ele é uma criança que através de mim, lutar capoeira, ele voa. E ele é um skinhead também. Por isso que eu estou dizendo que eu conheci um filho meu, deixa eu falar pra ele, né? Ele já apareceu em alguns programas de TV por ele voar. Vocês conseguem ver? Tá gravando. Tô gravando. Eu falando pelo menos. Eu sou uma pessoa que voa desse jeito assim. Só que o pessoal sabia disso e não estão querendo pedir, mas só que eu vou sim. A Sabrina Sato entende desse jeito. Bacana. Ela tá dizendo, agora você tem um programa só seu aí, ó, tá vendo? Bacana, você pode fazer tudo bem entender. Apesar dos pesares, né? Bom, é isso mesmo, Sabrina Sato. Espero que você me entenda, filha, o jeito que eu me expresso. Porque a Renata pregou o Evangelho e serve de exemplo para você também. Procura ganhar dinheiro como apresentadora de TV mesmo. Porque você sofreu muito de vários jeitos, de várias formas. Desde o Japão pra cá e tal, tudo você sabe. Procura ser uma japonesa brasileira. Isso é permitido. E põe fim também nesse skinheadismo aí sobre a minha pessoa também, mesmo japonesa. Pelo amor de Deus, que eu não tô podendo não, velho. Assim, o Edson apareceu também. O Edson, uma criança e tal, lá na Cachoeirinha. E passou voando por cima de você. Certo? Voa do jeito seguro. Bom, isso sai voando assim, na capoeira, a evolução é a última coisa, né? Tem várias outras coisas, né?
mas é evolução, é uma coisa, como posso dizer, evolução, é como se, assim, os mestres que permitem, né? Agora eu falei, outra vez pedi que o pessoal pudesse acompanhar ele. E acompanharam, aí Patrícia, você viu, chegou, ajuda, né, mano? Eu agradeço, sempre puder retribuir o pessoal, os favores, os pessoal aí da Cachoeirinha. Foi uma pessoa, a Patrícia, uma garota que eu conheci através da internet. Ela veio aqui comigo na feira, tal, e assim, eu preciso falar com ela de perto, eu fui encontrar ela mora lá na Cachoeirinha, tá mais, né? Uma das minhas também. E ela luta capoeira de um jeito arretado, pessoal. Toma cuidado aí, que ela. Ela parece. Meu Deus do céu, legal. E como era antes, vou compartilhar umas certas. Vou compartilhar o riso. Como eu disse, a gente não tem muito. O pouco que a gente tem, a gente usa. Se não tiver, a gente busca mais pra ter. E se a gente tiver muito, a gente divide. Até mesmo o riso, cara. Então, isso mesmo pra vocês. E até pra ela, se ela estiver vendo. E deixa eu ver. Index pro pessoal, né? Lembrar da gente. Isso a Ariana lembra. Então, vamos lá, né, meu? Tem certas coisas que. Assim, vamos lá, tô destravando as coisas. Tá um chip da ladeira, isso tudo. É rock and roll no YouTube, galera. Mesmo na vizinhança aí. E, pelo amor de Deus, se vocês que sabem a minha senha, não excluam os vídeos não, deixa todos lá. Não queria fazer manipulação da informação, não, quer que seja. Não queria manipular a informação de mim. Tem um pessoal que olha no YouTube e vê a minha realidade, né? Mas isso aí é maldade da inveja mesmo. Deixa. Isso não é coisa que tu faça, não. Uma hora eles vão precisar de ajuda e não minha. Bom, deixa. Se for certo, bem. Se for errado, eu quero que seja castigado pra fazer isso. Porque é o seguinte, tem horas que eu realmente uma situação, eu já estou terminando já. Assuntos, né, que são argumentos, ideias que eu falo, que realmente está acontecendo, que eu realmente mostro. E tem muitas outras coisas que vocês veem, né, que eu não mostro não, mas deixa tudo bem. Deixa eu ver. O que eu ia dizer sobre a música? Tudo bem, posso cantar sim. Certo? Tem algumas aí, eu vou cantar de novo. Tá 5 horas agora, o pessoal tá se arrumando para ir para as igrejas, né? Olha as minhas costas. Bom, a dificuldade também dos artistas, né, da mídia, com esses irmãozinhos de rua, o pessoal pedindo dinheiro por minha causa, achando que são donos de mim, e sendo que não são. Quem quiser falar comigo,
mesmo que famoso que seja, fale pelo Face, pelo YouTube, coloque um curtir, um sinalzinho positivo, um sinal negativo, se não curtir. Tem também um cartão de crédito meu aí, se quiser depositar, espero que não, algum dinheiro, algum valor também. Se não quiser também não clone, não faça mal, porque eu uso, é real. E essa é a minha realidade também, sou uma pessoa simples e humilde até, eu não tenho muitas coisas não. E tipo assim, as minhas coisas são... Eu sou uma pessoa bendita, tudo que eu tenho é bendito. Até meu ganho, meu suor, tudo é bendito. Até, por enquanto, até agora. Porque vem das empresas e tal, de onde vem. E não tem nada do mundo. E se tiver, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Sobre a questão de... Igual eu falei, sobre a ALCA, o Livre Comércio das Américas, é um assunto que está muito abrangente, tem muitas pessoas nesse mesmo perrengue e tal. Livre Comércio das Américas realmente é um comércio livre, né? E, igual eu falei, eu consigo vencer o capitalismo com o comunismo. Daquele jeito... um dinheiro, um favor. Bom, faço rolo, faço troca, troco as coisas. Mesmo... E só que é o seguinte, isso... né? Agora, a questão da prostituição, capitalismo feminino, agora as mulheres trocando, fazendo um sexo em troca de alguma coisa, isso existe, o sexo não é de troca, né? Existe também, mas só que é o seguinte, vai de cada um, em troca de quê? Se for para fazer maldade, não sei se adianta. Se for para fazer maldade, é fútil, né? Bom, tudo bem. Agora, sobre a questão dos filhos, né? O pessoal está querendo realmente ver meus filhos. Então, aí onde que está uma luta que o que me entristece, bom, é a mãe deles, né? Todas querendo impor barreiras, impor dificuldade, impor dinheiro, status ou bens para isso ter, porque eu falei, filhos, você vai, transa, os filhos nascem. Você não precisa ficar pedindo, não precisa ficar implorando, não precisa ter rico, não precisa ter um carro para os seus filhos nascer. Isso faz, tipo assim, filhos tem, não tem, uns tem, outros não tem. Eu vou ter, igual essa garota Aline, se eu tiver que, mesmo assim ela com um monte de filhos, eu vier ter filhos com ela, terei. Se não for para não ter, não terei. Eu não vou ter. Mas aí, se eu tiver, se eu tenho filhos com ela, eu vou ter. Não é por nada, ninguém, os outros não precisam deixar. Só que aí, assim, os outros filhos têm que ser maduros o bastante, entender, deixar acontecer, os filhos nascer, a gente ser responsável, assumir, cuidar dos filhos, porque ainda assim, eu já falei, os filhos já foi uma mãe nova, uma mocinha com 25 para mais de 200, ela é uma das minhas também, linguagem de expressão, mas ela é moleca pra caramba, brasileira, por demais. E é o seguinte, os filhos têm que amadurecer, cada um procurar seu par, desgrudar, sair da asa da mãe. E mesmo pra mim, porque eu tô com 28 anos para 30 e moro aqui, mas eu já falei pra vocês, eu vou mudar, vou sair, porque preciso de mais espaço até.
Tá tudo arrumado aqui pra mudar. E o ódio que tá sendo é realmente dividir tudo isso, né? Tanto eu, tanto as minhas mulheres, tanto os meus filhos, né? Que os outros querem ver, né? Quer cuidar, quer entender, quer conversar, papiar. Meus filhos já, de tanta gente brigar e tal, já sabem lutar, já sabem discernir, já estão, parece, dentro do espelho eles estão, cada um está num lugar. Os filhos já casaram e tal. Bom, para essas pessoas já que são curiosas e querem ver dentro do espelho, vai lá, procura lá. Os filhos. E só que na realidade o pessoal tá implicando, né? Porque eu tô bancando o sonso, achando que não vê, não entende, ou deixando criar, porque não sei, cara. Eu achando que isso não é um movimento que se impeça não também, que seja. Todas, até o índiozinho tá por aí, tá? Não queria que estivesse, tá? Não é não. E seguinte, e tem mais outro assunto também que acaba acontecendo sobre sexualidade aqui em Perus. Por conta dessa dominação, cara, esses caras que metida dona de vila, o lugar certo para esses caras transar mesmo, se relacionar, não tá, parece que é aqui, mas não é, cara. Esse lugar parece certo, mas tá tudo bagunçado. As mulheres transam, a maior concentração aqui em São Paulo, né? Das mulheres transar mesmo, é realmente na Lapa. E lá é o lugar onde que as mulheres transam mesmo, de um jeito mais à vontade, mais aberto. Porque isso aqui tem muitas vezes as mulheres deixam de... realmente transam lá mesmo, por necessidade de transar lá mesmo, de transar mesmo. Porque aqui parece que não, uma casa ali, outra aqui, um casalzinho outro ali, outro cá, quer mandar, quer amolecer, quer ver quem transa, quem não transa, até nisso já quer dizer e tal, já não transa, já começou com muita bochicho, falar, gente vendo, gente ordenando quem transa, a gente já não aceita. Uns caras, as minas veem uns caras e tal, os caras, assim, o que acontece igual essa lascívia, esses caras aí pensam que, assim, só de mim se aproveita? Não, não é só de mim não. Os caras se aproveitam de todo mundo, de qualquer um e tal, só que o que acontece? Não que eu saiba, não que eu sei evitar. Eu entendi, eu briguei com todo mundo. Todos morreram, sem exceção. Só que morre, volta à vida, volta a fazer o que mata, eles morrem de novo. Só que não é por isso que eu tô sem. Eu tenho, eu conservo, eu me guardo, eu me protejo. Eu protejo quem eu me relaciono, com quem as mulheres. Eu aviso. Isso que eu tava dizendo, onde que tem pessoas que acham que é feio. Onde que eu disse, esses pastores chegam lá de terno e gravata, tal, fica se coçando, fala que é questão de ética, é questão de soberba, mas ele não fala que é uma coisa. Ele não fala que é uma coisa que se transforma. Um mestre lutador que se transforma de branco para negro, para índio, ele não fala que é isso pro pessoal. Quando ele fala que é para dentro. E ele não fala que é um que transforma os outros também. Só de ver, no olhar.
Porque fala o jeito que ele se relaciona com a esposa dele, com os filhos dele. Acontece orgias dentro de várias igrejas aí, de o pessoal, e ainda assim fala que sabe a Bíblia de cor, uma coisa santa, e eles... Bom, a igreja estava suja, através dela ficou limpa. E os caras, agora a questão da comida, né? Eles prendem os outros de acordo com pela barriga. A nossa necessidade de comer, os caras nos limitam. Porque eles... Você acredita que pessoas aí não comem? Conta nos dedos às vezes comem. Comi esse ano. Eu não dormi. Nossa, velho. Você faz o que com essa fome toda? Aí é fome. Aquela fobia de comida. Não come nada. Não come é um monte de uma vez. Então você tem que fazer moderado. Você não pode fazer tudo de uma vez. Não? Por isso que eu falo. Os caras falam, você dorme? Eu durmo. Faço um pouquinho de cada coisa um dia. Eu acordo, eu durmo, tomo banho, jejum, leio a Bíblia, ando de bicicleta, converso com alguém, saio para acampar, saio para a igreja. Vou fazendo um pouquinho de cada coisa um dia. Faço um vídeo, procuro escrever, procuro desenhar, faço exercícios, às vezes dou um banho na cachorra, dou comida pro passarinho, dou comida pro peixe, limpo a casa. Assim vai, um pouquinho de cada vez, não tudo de uma vez só, assim, como desesperado. E vou arrumando, procurando arrumar do jeito... E aí onde que eu mantenho a minha dignidade, minha decência, minha higiene e tal, tudo. Ainda assim, tem pessoas que não faz isso. Conta nos dedos às vezes que toma banho. Conta nos dedos às vezes que limpa a casa. Isso assim... Isso é uma... Certo, realmente, o que eu digo, vocês têm que aproveitar, pegar o que é o bem de si, o bem, absorver aquilo que for pro seu bem e fazer. Porque pegar pro seu bem e fazer, porque muitas vezes eu sou uma pessoa assim, tô relaxado, mas isso não é nem por mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho capricho pelas minhas coisas, eu cuido, eu olho pelas minhas coisas, dos meus animais até, meus bichos que são meus. E os bichos todos até. E até zoológico até, são meus. Um pulou e saiu voando por aí, né? É o meu leão. Aqueles que viram, aqueles que mostrou, entenda, porque uma hora eu vou filmar, senão vocês entenderem melhor. A gente tá bem entrosado e tal, mas a gente somos assim mesmo. Não dá pra explicar. Somos... Ah, sim! E... igual eu disse, fazer um pouco cada dia, assim que eu faço. E... porque eu sou uma pessoa que tem capricho sim, mas o que eu sofro é sequela. Mas dessa minha vizinhança aqui que não toma conta. Realmente eu posso invadir casa de um por um, limpar, varrer, tirar a poeira debaixo do tapete da casa de cada um. Mas só que
Não é que o meu braço não alcança. Limpar uma sujeira que não é minha. Onde que isso faz que eu não faça. Porque são muitas pessoas nessa casa que me escutam. Porque já que é para se aproveitar de mim, se aproveita disso. Limpa a própria sujeira que faz antes de falar da minha. Porque são muitos aí, ó. Não. De canto la passa, surra, que combo, minerais, já assim, isso que eu falo, eu sou exemplo, mas aí, a Renata tá lá, tá bem, a Letícia tá tentando pegar ela, tá falando que é frescura. Mas Letícia, vai procurar seu par, Letícia, já te falei. Esse é o meu. Eu sou dela, porque ela ganhou de mim, de vocês todas já. Porque se é uma briga de mulher, e essa é uma briga de homem que eu tô brigando. Primeiro, dizendo, falando, onde que eu já fui pra cima, de que eu vou pra cima, o que seja. Mesmo que eu tome um role, mesmo que eu tome um prejuízo. O primo dela foi que quer ir pra minha fazenda lá em Minas Gerais, né? Que eu tenho que comprar ainda. 55 bilhões é a fazenda, 1 hectare de terra inteiro. E aonde que vai ser legal, tá? Toda essa modernismo continuado entre casais. E são vários casais voando, libertos, e cada um com seu par. E a gente vai primeiro para Minas Gerais de carro. E cada um só. Aí eu lembro que lá em Ferraz você falou, não, o desafio é você pegar um carro. Vim ir para Ferraz de carro. Mas peraí, arrumo. Eu falei, mesmo que seja do rolo, eu troco, eu arrumo. Eu falei, beleza. Busquei ela assistiu o rojão. Fiz rolo, vim, peguei, fiz rolo no carro, coloquei o carro na garagem. O cara tirou e comprou na esquina. Ah não, mas aí eu fiquei revoltado, falei, mano, eu falei, tipo assim, não é questão de me desafiar que eu faço, cara. Realmente, se desafiar eu faço, assim. Só que eu falei, não, eu consigo, cara. Eu falei, consegui, né? Eu falei, não, mas por conta dela, né? Eu falei, mano, porque por causa disso, os caras me desafiam a fazer bobagem, cara, eu não faço bobagem, não. Eu acho que é certo. Eu acho que eu... Perdoa isso. Não, eu fui livre. Peguei o carro, se fosse questão de prender também, eu falei, não tirasse da garagem. Tirasse da garagem e me levasse direto pro pátio lá da DP, lá a última vez, né? Eu falei, cadê os policiais? Não apareceu. Você é policial, eu também posso ser, porque se é isso. Peguei 3 boletins de ocorrência. Ó, um é a prova da polícia, o outro é o boletim de agressão, e o outro é do meu Fusca queimado. Aí eu falei, ó, se você é um que ganha dinheiro, desse movimento skin aí, ó, eu também sou. Movimento punk, eu luto, briguei, venci, pus fim no movimento todo, dizendo. Aí fala, não, fala que não é, não sabe. Aí fala que depois que é questão de... Eu pus fim no movimento skin. Agora... Eu pus fim no movimento skin. Ainda mais por causa disso, ó, questão racial. E eu briguei, tomo rola assim. Mas eu não aceito. Questão da mídia. É uma pessoa da mídia. Aqui. E não se mostra, não dá cara a tapa, não fala.
Ou, se fosse para prender meu carro, desse a cara a tapa, no mínimo. O delegado lá, fosse pra cima, falou, ó, o carro tá aqui, ó, não trouxe. Então, me chamasse